Muito boa noite, estamos em direto novamente aqui na Quarentena da Bola, um espaço à segunda-feira à noite que temos reservado também para abordar vários assuntos da indústria do futebol que obviamente despertam sempre grande interesse, também em parceria com a Quest. Aproveito para mandar daqui um grande abraço ao Emanuel Calçada, um amigo também, e à família da Quest, da qual eu orgulhosamente faço parte há muitos anos, o Mário Branco também, e por isso surgiu esta oportunidade de termos o Mário Branco, diretor desportivo do PAOK, campeão grego, uma referência nesta área também para nós todos, e eu sou um caso que é um apaixonado pela direção desportiva, pela gestão desportiva. E Mário, antes de mais, agradecer-te a disponibilidade para teres aceito o nosso convite para estar aqui hoje em direto. Boa noite, Remo, e boa noite a todos os que nos acompanham. Eu é que te agradeço-te o convite. Aproveito para felicitar-te a ti e ao Emanuel também pela iniciativa. É importante na atual conjuntura em que nos encontramos que o distanciamento e o confinamento a que somos obrigados acaba por não nos permitir estar juntos como é habitual no futebol. No meu caso, até a distância acaba por ser dupla, porque eu estou na Grécia e tenho a família em Portugal, e isto acaba por ser, a quarentena da bola acaba por ser uma possibilidade de mitigar, que é um verbo que agora está muito na moda, de mitigar esta distância e acabar por também matar algumas saudades de todos vocês e do futebol português. Por isso estou aqui à vontade para responder ao que humildemente souber e para tentar ser o mais atrativo possível a quem nos está a ver e ouvir. Muito bem, duplicando o agradecimento, dizer a quem nos está a ver e ouvir, coloquem as vossas questões. Obviamente o Mário terá todo o gosto em responder, mas obviamente percebendo, por questões que são evidentes, a situação em que está inserido, o PAOK, questões individuais, questões muito específicas sobre o desafio profissional atual do Mário, percebemos obviamente que não será o contexto e há situações que não nos interessa hoje desenvolver, será para outros espaços e outros fóruns. Tudo o resto vamos falar abertamente da carreira do Mário dentro do futebol, nos mais diversos patamares e até funções que depois levaram exatamente a que de forma transversal adquirisse o conhecimento para poder exercer esta função com o prestígio e com a competência que o tem feito nos últimos anos. Portanto, participem, com vocês é que faz sentido. Aliás, um dos segredos do sucesso da quarentena da bola tem a ver exatamente com essa interatividade. Ora, Mário, antes de partirmos para falar de direção desportiva, de scouting, que obviamente é um assunto que causa sempre aqui desperta muito interesse a quem nos segue, o tipo de público que segue a quarentena da bola, olhar para a situação atual, como é que olhas para esta situação e que impacto pode ter em geral no futebol, em Portugal, na Grécia, mas de um modo geral no futebol europeu? A verdade é que é uma situação que, obviamente, ninguém estava preparado, e não falo exclusivamente do futebol, falo em qualquer tipo de atividade económica e até em termos de saúde pública. Obviamente, nós não estávamos preparados para o que nos atingiu. Usando uma ferramenta de gestão, nós normalmente temos que agir e, neste caso, acabámos por reagir porque ninguém estava preparado. Em praticamente 5, 6 meses, porque os primeiros casos, salvo erro, na China são de final de novembro, início de dezembro. Esta epidemia acabou por alastrar pelo mundo inteiro e acredito que neste momento ainda não podemos ter uma perspectiva objetiva do tipo de perdas que a pandemia vai significar para o futebol português, para o futebol europeu, para o futebol mundial. É importante que se entenda que as épocas devem terminar, acho que como a UEFA fez questão de salientar e a FIFA fez questão de salientar, o mérito desportivo é importante, mas também não podem terminar a qualquer custo, não podem terminar também ao custo da saúde pública. Então temos que esperar, porque já estamos numa fase em que a grande parte das ligas, em termos europeus, já têm planos de contingência e planos preparatórios para o retomar das temporadas, e a partir daí, se as épocas terminarem, eventualmente podemos quantificar as perdas que esta pandemia vai acabar por significar para o futebol português, europeu e mundial. Mário, quer-te parecer que é isso que vai acontecer, que se vão realizar os jogos e que vão ser criadas condições para isso, por exemplo, em Portugal? Eu penso que nos países e nas ligas em que os direitos televisivos representam uma fatia grande das receitas ordinárias do orçamento num clube ou numa SAD, far-se-ão todos os possíveis para que as ligas terminem. E penso que porque não existe a possibilidade de as ligas não terminarem, porque acaba por ser uma reação em cadeia em termos de perdas económicas, ou seja, para além de pôr em causa esta época, eventualmente estará a pôr em causa a época, a sustentabilidade das épocas que aí vêm.
Agora, por outro lado, existem ligas em que os direitos televisivos não são assim tão importantes, não têm um peso tão importante, que é o caso da Liga Grega, e então, no fundo, os clubes, e neste caso as federações, e eventualmente os governos, porque os governos terão obviamente uma decisão que será mandatória no sentido de perceber se podemos jogar ou se não podemos jogar, terão que tomar a decisão de terminar a época dentro de um determinado condicionalismo ou de eventualmente decidir que a época termina agora e não pondo em causa o começo da época seguinte. Penso que é por aí a grande discussão, mas acredito que nas Big Five, nas 5 maiores ligas europeias e eventualmente também como em Portugal, as ligas terão que terminar, e penso que neste momento estão dados passos para que as ligas terminem. Uma coisa que eu não concordo, e isso é uma coisa que tem sido também muito veiculada e ventilada, é que sejam anuladas as épocas. E de uma forma simples, e muito embora isto sou eu a título pessoal, esta é a minha opinião pessoal, não tem nada a ver com a parte profissional. A partir do momento em que estão jogados mais de 2/3 da maior parte dos campeonatos, ou seja, todos os campeonatos europeus têm mais de 2/3 das épocas jogadas, e partindo do princípio que eu sei que a maior parte dos regulamentos obrigam a 2 voltas simétricas, mas a verdade é que se disputaram 7 meses e meio de competição. E se os campeonatos, como se costuma dizer, são uma prova de regularidade, uma prova como uma maratona, ou seja, não é uma corrida de 100 metros, eu acho que a terminarem os campeonatos, a terminarem neste momento, ou seja, se não se retomarem os jogos, as classificações têm que ser entendidas como estão. Porque 2/3 dos campeonatos estão jogados, tem que se premiar quem foi competente, e eu percebo todas as razões daqueles que eventualmente fizeram grandes investimentos em janeiro porque estão numa situação classificativa que não é tão agradável, mas eu também acabo por dizer, é uma coisa que eu uso bastante, é que quem faz muitas mudanças em janeiro é porque fez um mau trabalho no verão. Por isso, de certa forma, também temos que separar os mais fracos dos mais fortes. Por isso eu não concordo com a anulação das ligas. Mário, uma das coisas que se tem colocado muito em cima da mesa tem a ver com a sustentabilidade e o futuro próximo de muitos clubes depois desta situação da pandemia. Acreditas que vai realmente causar um forte impacto, que muitas estruturas, muitas SADs vão abanar depois disto, porque não estavam preparadas, ninguém estava, obviamente, mas que não estão preparadas para ter um choque, digamos assim, sem receitas durante o período? Obviamente ninguém estava preparado, e não será uma surpresa para ninguém que será um abalo enorme nas SADs, como será um abalo em qualquer economia, em qualquer atividade, não é só apenas no futebol. Como é óbvio, as boas práticas de gestão e as SADs que tiverem maior liquidez terão sempre alguma vantagem, porque em qualquer crise surgem sempre oportunidades. E neste caso, após esta crise, e esperemos que já estejamos numa fase final, é normal que as oportunidades surjam. Não acredito, como grande parte dos especialistas já têm defendido, que existam as transferências milionárias de 3 dígitos, como teria sido como tem acontecido até agora. Eu, por acaso, há dias estive a ver o FIFA Global Market Report, o relatório global que a FIFA faz através do TMS, as transferências do ano anterior, 2019, e as transferências de 2019 foram à volta acima de 7 bilhões de dólares, e têm crescido desde 2012 exponencialmente. Eventualmente estávamos à espera de um crescimento também em 2020, que agora, potencialmente, em função desta pandemia, não irá existir. Acredito que numa classe média, ou seja, clubes que tenham alguma liquidez e jogadores que tenham um preço ou um valor de mercado que seja até um determinado patamar, ou seja, o que costumamos chamar a classe média, acabará por não ser afetada e acabará por ter mais procura. Mas acredito que as sociedades anónimas desportivas que não estejam tão bem preparadas e que não tenham liquidez, que terão que apostar mais na formação, terão que eventualmente dar mais possibilidades ou mais hipóteses aos jogadores que têm cedidos. Neste caso, os emprestados acabam por poder ser privilegiados, porque já têm contrato com determinados clubes, se calhar saíram para jogar, e se eventualmente uma determinada SAD estaria na disposição de fazer um determinado tipo de investimento, neste caso, se tem esses recursos dentro de casa, terá que reutilizá-los e terá que fazer uma aposta, obviamente abaixo dos objetivos mais otimistas. Ou seja, é justo dizer, mesmo parecido uma verdade de lá para Alice, que obrigou a algo imediato, que foi os clubes a repensarem rapidamente o que era a política desportiva a nível de mercado, deste mercado que se avizinhava. Sim, como é óbvio, até porque neste momento nós nem sabemos quando é que o mercado abre e se o mercado vai abrir.
Isso vai abrir em momentos diferentes, para ligas diferentes, para confederações diferentes também. Não esquecer também que isto é um problema mundial, não é um problema apenas europeu. E temos que perceber que, por exemplo, a América do Sul depende quase exclusivamente das transferências para a Europa. E já havia países, que é o caso da Argentina, que tinham já problemas graves a nível da economia interna e que agora com a pandemia os clubes vão ter muitas dificuldades em sobreviver. Mas sim, neste caso também os clubes e as SADs têm que ter planos de contingência no sentido de preparar o mercado de verão de 1 ou 2 patamares abaixo daquilo que tinham planeado inicialmente. Mário, mas podemos obviamente dizer isto a quem nos chega, até porque muita gente não está tão familiarizado com a área. O mercado continua a mexer, não é? Porque tu vais olhar para os jornais todos os dias, mas continua a mexer, continua a fazer os contactos, os agentes, os diretores esportivos, os clubes, renovações, etc. Isto é uma situação que não pode parar, no fundo, apesar da exceção. Não, a verdade é que o mercado tem mexido, mais na perspectiva de alguns inquéritos e de algumas perguntas do que propriamente de atitudes concretas. Uma das surpresas que eu tive, eu falei com alguns colegas, alguns homólogos italianos, e a verdade é que a Itália, até há bem pouco tempo na Europa, era o país mais atingido pela pandemia, mas os italianos continuavam a trabalhar, até por uma questão de manter alguma sanidade mental. E continuam a fazer perguntas, continuam-se a observar cada vez mais jogos, neste momento as plataformas de vídeo são a única forma de podermos ver alguns jogos, mas também penso que os clubes que estejam numa situação menos estável e que eventualmente tivessem a ideia de proceder a algumas transferências no verão, poderão adiar essas transferências eventualmente para o inverno ou para o próximo verão. E explico porquê. Porque vários especialistas têm dito que existe a possibilidade de uma segunda vaga ou eventualmente uma terceira vaga deste vírus. E se alguém, fazendo um caso prático, quisesse gastar 2, 3, 4, 5 milhões de euros numa transferência no verão, por um determinado jogador, até porque tem muito interesse e muita necessidade desse jogador, ninguém pode garantir que eventualmente, se uma nova vaga do vírus acabar por acontecer, que em outubro ou em novembro, esperemos que não, que os campeonatos voltem a ser interrompidos. E nessa perspectiva, acredito que a grande parte dos clubes e das sociedades esportivas estão, como se diz em jogo, estão a pagar para ver. Neste momento estão a tentar filtrar o máximo possível, entender se os preços, se os valores de mercado que eventualmente na janela de janeiro tinham um determinado peso, se neste momento continuam igual, porque obviamente quem quisesse vender vai ter que vender em baixa e quem quiser comprar tentará neste momento também comprar em baixa. Como te disse, em função e em consequência da crise, existirão sempre oportunidades. Mário, e para encerrar este assunto e partimos depois para outras questões, tocaste aí num ponto há pouco que me parece fundamental e tem sido várias figuras do futebol mundial que têm falado sobre o assunto. Relembro-me de Valdano, mas recentemente a dizer que esta epidemia terá obrigatoriamente que servir para se acabar com as transferências astronómicas ou com os valores astronómicos. No entanto, também estamos numa altura em que, por exemplo, o Newcastle está para ser adquirido por um dos maiores multimilionários mundiais. Então, a tua ideia sobre isto? Achas que realmente vai haver uma brecagem, um travar nestas questões destes valores ou não? Eu acho que numa primeira fase, sim, vai haver uma travagem nesses valores. Agora, com a massificação do investimento privado em grandes clubes, neste caso em Inglaterra, há 20 anos ninguém, ou há 30 anos, ninguém teria a validade de pensar que 60%, 70% dos clubes ingleses são propriedades de estrangeiros. Ninguém eventualmente acreditaria nisso há 20, 30 anos. E essa massificação do investimento privado nas 5 principais ligas fazem com que também os valores de transferências acabem por disparar. Mas, por exemplo, a Alemanha acaba por ser um exemplo paradigmático. Os alemães, até por uma questão de identidade, uma questão de caráter do próprio alemão, não têm a necessidade da transferência bombástica, habitualmente. Não é propriamente uma liga que viva de transferências bombásticas, como acontece em Espanha com o Real Madrid, ou em França com o PSG, ou em Inglaterra com o Manchester City, por terem alguns deles investidores privados com uma capacidade financeira quase inesgotável, acabam por fazer aquela transferência bombástica que surge como um efeito de dominó no mercado em si mesmo, porque a partir dessa transferência acabam por, na sequência, na esteira delas, aparecerem outros. E os alemães, como não têm essa necessidade, acabaram por ressurgir depois desta crise como provavelmente a liga mais importante da Europa, muito embora eu tenha lido recentemente
que o diretor-geral do Borussia Dortmund disse que se a Liga Alemã não recomeçar a curto prazo, que eventualmente não haverá Liga Alemã na próxima época. Acho que ele estava a ser um bocadinho fatalista, porque obviamente as perdas na Alemanha são grandes, mas penso que as boas práticas de gestão que as equipas alemãs têm instituído nos últimos anos, salvo raríssimas exceções, acabam agora por se traduzir e por significar resultados positivos para essas mesmas equipas alemãs e que vão, não digo lucrar com a crise, mas vão tirar algumas vantagens desta crise que o Covid-19 acabou por fazer. Mário, vou-te apenas pedir, aliás, estão aqui as pessoas que estão a seguir a dizer que o microfone está a fazer algum barulho, o teu, não sei se consegues fazer alguma coisa no cabo ou qualquer coisa, e realmente está a dar uma certa interferência, talvez seja por estar a tocar na camisa ou qualquer coisa do género, deve ser vou isso. Vou tentar então agarrar. Está melhor assim? Está melhor assim? Se quiseres depois tentar ir buscar os outros, que sem eu tenho os outros, mas vamos tentar correr bem assim. Ok. Durante um bocadinho e assim já não está a fazer barulho realmente. E obrigado a todos que nos estavam a avisar, porque realmente queremos ouvir o Mário nas melhores condições. Dizer mais uma vez, até porque já surgiram perguntas nesse sentido, gente que chegou entretanto, e obrigado por se juntarem a nós, que obviamente por questões que me parecem óbvias a todos e que todos compreendem e respeitam, há situações específicas do clube atual, do PAOK, que obviamente eu não irei sequer perguntar ao Mário, porque não é essa a intenção, e temos aqui algumas perguntas que são até de jogadores individualmente, etc, e não é esse o nosso propósito hoje. Já está toda a gente, Mário, a dizer que agora está perfeito, sem ruído. Vamos... Para quem não conhece tanto, e serão poucos hoje em dia, mas ainda para alguém que não possa conhecer tanto o teu percurso, é um percurso muito interessante, porque há um Mário que até trabalhou na área de jornalismo, há o Mário treinador, há o Mário scout, há o Mário que trabalhou em Portugal, Espanha, Polónia, quer dizer, na Croácia e agora na Grécia. Portanto, se nos puderes contar um bocadinho o teu percurso e como tudo começou para ti no Leixões, por exemplo, não é? Para depois enquadrarmos outro tipo de questões. Não, só tenho que corrigir uma coisa, não há o Mário treinador, há o Mário que tem obviamente a licença de treinador e tem o curso de treinador, mas nunca quis nem quer exercer, espero eu, pelo menos neste momento não faz parte dos meus horizontes. E eu, a partir de muito cedo, nomeadamente a partir do meu percurso académico, do meu percurso universitário, sempre tive a ideia de chegar aqui, de chegar onde estou. E sabia que, pelo facto de não ter sido praticante, não ter sido um jogador de futebol, um futebolista, entendi que teria que dominar várias vertentes, no sentido de criar algumas valências multidisciplinares que me permitissem chegar à direção desportiva. E a verdade é que depois do meu percurso académico na faculdade, estive durante algum tempo num jornal diário desportivo, como colaborador permanente, acompanhando também alguns torneios internacionais. Durante 3 anos também estive a gerir uma empresa ligada à gestão de carreiras e intermediação também de jogadores de futebol, que foi uma coisa também importante. E depois, a partir de 2003, 2004, mais ligado ao scouting no Pontevedra. Então a minha perspectiva foi sempre ter uma panóplia de experiências que me permitisse no longo prazo ser um melhor diretor desportivo. E nesse caso foi muito importante o scouting. Eu tinha como referência as secretarias técnicas que os espanhóis desde sempre tiveram. Ou seja, eu lembro-me que no final do século passado e no início deste século era muito comum os espanhóis, diretores esportivos, secretários técnicos, estarem em Portugal a observar jogadores, e em Portugal nessa altura pouco se falava de direção desportiva, pouco se falava de scouting, e eu entendi que a oportunidade que eu eventualmente teria para entrar no mercado futebolístico, não tendo sido um praticante e por isso não ter essa vantagem mediática de ter sido um praticante que me pudesse abrir algumas portas no imediato, entendi que a carreira internacional seria uma forma de contornar esse handicap. Até porque nós portugueses temos que admitir que muitas vezes nós achamos sempre que nós temos no exterior, o que tem lá fora é sempre melhor do que temos em casa. É uma questão já quase da identidade portuguesa. Então essa minha experiência, primeiro em Espanha, no Pontevedra, depois no Wisla Cracóvia, no Zagreb Lubin e no Steaua de Bucareste, permitiu-me ter a oportunidade no clube da minha cidade, no Leixões, de ser na altura gestor de ativos, porque dentro do organigrama da SAD na altura já havia um diretor desportivo, muito embora as minhas funções fossem mais vocacionadas também para a direção desportiva.
A situação de Leixões tive um ano e meio, tive meia época na Primeira Liga, em janeiro de 2010 entrei, mas infelizmente acabámos por descer de divisão, e tive a época seguinte, de 2010, 2011, na Segunda Liga. As coisas também não correram especialmente bem, acabámos por não ter capacidade para subir divisão, tivemos vários problemas também de índole financeira, e fruto da minha experiência anterior de scouting, na Roménia, tive a possibilidade de ir para o Astra Ploieste, na altura era em Ploieste, agora é em Giurgiu, a equipa mudou de cidade, e tive no fundo a primeira experiência internacional na área da gestão e na gestão desportiva. Era diretor-geral para o futebol, tinha uma função transversal a todo o edifício de futebol, e acabei por estar durante uma época em 2011, 2012. E finais de 2012 tive a possibilidade, graças ao convite do Tiago Ribeiro, o ex-presidente do Estoril Praia, que quando o Estoril subiu a divisão, vinha da segunda liga com o Marco Silva, tive a possibilidade de assumir como diretor desportivo, e eventualmente foi o trabalho que de certa forma me catapultou, entre aspas, porque se calhar muita gente nem se lembra que eu era diretor desportivo de Estoril, e ainda bem, porque eu acredito que os diretores desportivos não têm que ser reconhecidos mediaticamente, isso é para os presidentes, para os treinadores, para os jogadores. Nós temos que estar preparados, é para quando as coisas correm mal, temos que ser nós a dar o peito às balas, como se costuma dizer. E então, entre 2012 e 2016, estive no Estoril, naqueles que eventualmente são os melhores 4 anos, as melhores 4 épocas da história do Estoril. Acho que uma coisa que eu me orgulho muito, tivemos duas qualificações diretas para a Liga Europa, em 12-13 e em 13-14, uma em quinto lugar, e jogámos as pré-eliminatórias no ano seguinte, e outra ficámos em quarto lugar, ambas com o Marco Silva. Acho que ainda é a única equipa portuguesa que vem da segunda Liga e faz Liga Europa 2 anos consecutivos via campeonato. Ou seja, penso que o Vitória Guimarães fez uma vez via campeonato e via taça, mas vindo via campeonato, penso que é a única equipa portuguesa. E tenho orgulho do percurso no Estoril, porque, independentemente de tudo, nas 4 épocas que lá estive, o pior que fizemos, porque fizemos, não foi só eu, obviamente, nem nada que se pareça, o pior que fizemos foi ficar em 12º lugar entre 18 equipas, que é bastante bom para o Estoril, até porque as 2 últimas experiências do Estoril anteriores a essa chegada à Primeira Liga tinham sido subidas e descidas rápidas, ou seja, tinham subido à Primeira Liga e tinham descido no ano seguinte. E então parece-me que foi claramente um trabalho que me deu um especial prazer, numa estrutura pequena, numa estrutura bem organizada, com o Tiago Ribeiro como presidente, com o João Ribeiro como diretor-geral, e eu como diretor desportivo, e obviamente a figura incontornável que era o Marco Silva, como foram também depois o Zé Coceiro, que teve a responsabilidade grande e pesada de substituir o Marco, e depois também o Fabiano Soares, até que depois, em 2016, a empresa proprietária do Estoril da altura entendeu no seu direito e com toda a lógica e com toda a propriedade, entendeu mudar o paradigma de gestão, e entendemos na altura que o melhor era eu sair, porque eu não concordava com aquele paradigma de gestão, não concordava com o tipo de estrutura que o proprietário na altura queria montar, e acabei por sair, e infelizmente para o Estoril, acho que eu acabei por ter razão na altura, porque infelizmente as coisas na época seguinte o Estoril acabou por salvar-se da descida na última jornada, ou duas, com um grande trabalho do Pedro Emanuel, mas depois, passado duas épocas, acabaram infelizmente por cair na segunda Liga, e espero que este ano consigam, se obviamente o campeonato se retomar, e espero que sim. Ainda há uma diferença pontual, mas espero que o Estoril consiga regressar à Primeira Liga, porque tem todas as condições para ser um clube estável na Primeira Liga Portuguesa. Um grande abraço ao Miguel Ribeiro também, que está a mandar para ti, presidente da SAD do Famalicão, também uma referência nesta área, e portanto é um prazer também vê-lo a acompanhar a nossa conversa, e fica aqui um abraço. O Miguel, para além do amigo, obviamente é um profissional de referência em Portugal, já tem também alguma experiência em diversos clubes, e o trabalho que ele está a fazer, juntamente com o João Pedro Sousa, que entrou ao mesmo tempo que eu no Estoril, na altura como treinador assistente do Marco Silva, tem feito um trabalho extraordinário numa equipa que vem da segunda Liga, que teve 20 jogadores novos no início da época, que se eventualmente nós recuássemos 8 meses e perguntássemos qual era o objetivo do Famalicão, toda a gente dizia o Famalicão era lutar para não descer, e a verdade é que independentemente do que acontecesse daqui até o final da época, o Famalicão acaba por ser sempre a surpresa desta edição da Liga Portuguesa.
Mário, esta questão do Estoril despertou-me aqui uma série de curiosidades, mas o André Gomes e eu, um papel de formador muitas vezes, e tu também, o próprio Miguel, vocês aliás foram os primeiros a dar a primeira formação da Federação de Direção Desportiva. O André está aquela pergunta que é do $1 milhão, mas que muita gente me faz e a ti também de certeza. O que é que tem que se fazer para chegar a esse patamar? Tu já deste aqui o exemplo da importância de se ter um conhecimento transversal e dominar várias ferramentas, não é? Várias áreas, não é? Eu acho que, respondendo à pergunta de uma forma muito simplista, o mais difícil é ter a oportunidade. O mais difícil é ter a oportunidade, porque neste momento, dada também a oferta formativa, tanto não só nesta área, como também na área do treino e nas outras áreas acessórias ao futebol profissional, neste momento temos muito mais candidatos do que propriamente vagas disponíveis. Então eu não terei a validade de dizer, olha, vamos por aquele caminho, porque há vários trajetos para ser diretor desportivo. Eu no fundo identifico 3 trajetos. Há o trajeto daqueles que vêm do treino ou da prática, ou seja, que foram ex-praticantes ou ex-treinadores e que acabam por enverdar depois pela direção desportiva. Há o trajeto da via académica, ou seja, executivos e quadros ligados, por exemplo, à parte legal, juristas, ou à parte financeira, economistas e analistas financeiros que acabam por entrar nos clubes ou nas SADs via essa perspectiva académica que têm e acabam por, de certa forma, enveredar pelo futebol, porque muitas vezes também há determinadas SADs e há determinados clubes que não têm a capacidade de ter um recurso alocado para cada área específica, por isso um recurso que domine, por exemplo, a parte legal, o direito desportivo, por exemplo, e que domine também a direção desportiva, obviamente tem vantagens competitivas assinaláveis. E depois há a terceira via, que é a via mais híbrida, que é aquela onde eu penso que me insiro, que é exatamente aquilo que falámos anteriormente, esta procura de tu mesmo conseguires ser uma solução integrada para a tua entidade empregadora, ou seja, que domines várias vertentes, que tenhas valências específicas completamente diferentes e multidisciplinares. Porque a direção desportiva é muito mais do que ter capacidade de análise ou capacidade de para o bom olho, tem um bom jogador e sabe que a direção desportiva começou por ser uma área técnica, mas não se limita à área técnica. Neste momento, para mim, é muito mais uma função de gestão. É uma função full-time, não é uma função que, ok, basta acordar de manhã, ver o treino e tal, estar ali, falar com o treinador e depois ir para casa. Não. É um trabalho full-time e é um trabalho domingo a domingo. Porque tu tens de segunda a sexta-feira, obviamente, essa função de gestão no dia-a-dia do teu clube, da tua sociedade anónima desportiva, porque tens problemas que se relacionam com a parte financeira, com a parte de marketing, com os mídia, tens que reportar perante uma administração, tens uma série de reuniões, mesmo nós agora, à distância, acabamos por ter a cada 2 dias várias reuniões departamentais. Ou seja, é muito mais do que uma função técnica, é exatamente essa função integrada. E quem tiver a capacidade de juntar todas essas valências numa pessoa só, não quer dizer que seja eu. Eu, se calhar, estou aqui porque tive as oportunidades no momento certo, e depois, obviamente, tendo as oportunidades, há a qualidade e o valor intrínseco de cada um. Não que eu seja melhor ou pior do que ninguém, tive as oportunidades num determinado momento, mas não tive problema nenhum de assumir que na altura no Leixões as coisas não correram bem, tive que emigrar e fui para a Roménia. Da Roménia tive a possibilidade de ir para o Estoril, como também admito, e já falámos sobre isso, até se calhar falámos sobre isso em off, antes de entrarmos aqui na emissão, que quando em 2016 eu saio do Estoril, modestamente pensava que iria ter uma oportunidade a um nível diferente em Portugal. Pensava que é verdade. Eu já falei disso com muita gente, por isso eu te perguntei diretamente, contando às pessoas o que é que estávamos a falar, porque eu perguntei, era uma curiosidade minha, porque nunca compreendi muito bem como é que é possível, depois daquele trabalho fabuloso no Estoril, não ter surgido essa oportunidade. A verdade é que o mercado português não é um mercado fácil. É um mercado fácil e a verdade, e eu não quero dizer isto sem chocar ninguém, atenção, não é a minha opinião apenas, e quem quiser discordar poderá enviar uma mensagem e discordar. Acho que há alguma desvalorização da posição do diretor desportivo em Portugal. Porque há muitos homólogos, colegas, companheiros, e com todo o respeito por eles, que têm o epíteto de diretor desportivo, mas não exercem como diretor desportivo. E a verdade, e eu vou dizer isto sem qualquer tipo de vaidade, e espero que não me entendam mal e que não me interpretem mal, eu sou muito mais reconhecido, por exemplo, na Croácia, no meu trabalho anterior no Hajduk, ou aqui na Grécia, por ser o diretor desportivo do Hajduk ou por ser o diretor desportivo do PAOK,
do que eventualmente fui em Portugal. Muita gente se calhar agora está a ver, ou se calhar nem tem a oportunidade de ver, que nem sabe quem eu sou e que nem sabe que eu estive os 4 anos no Estoril. E eu não quero nenhum mediatismo, mas é preciso entender que muitas vezes há essa desvalorização da função. E em 2016, tenho que admitir isto, por uma questão de ego, achei que devia sair de Portugal. Porque eu saí do Estoril, felizmente tive 2 propostas de Primeira Liga, de clubes da mesma dimensão do Estoril, e até com alguma relutância familiar, porque foi difícil explicar isso à minha família, e eu fui para o Hajduk com exatamente as mesmas condições financeiras que os clubes em Portugal me davam. Ou seja, eu decidi deixar a minha família, porque a minha família sempre, por questões também de conforto e de questões profissionais da minha esposa, sempre esteve em Portugal, nunca me acompanhou. Eu decidi ir para a Croácia, para Split, a 6 horas de avião de casa, quando podia estar a trabalhar a 1 hora de carro de casa e todos os dias regressar e ver os meus filhos e ver a minha esposa. Ou seja, e decidi um bocadinho por ego, porque achava que merecia mais. E não tem problema nenhum de admiti-lo, achava que merecia mais. E então o Hajduk foi, no fundo, a possibilidade de ter aquilo que eu queria, que era um clube grande, um clube com uma pressão estratosférica e um clube que me permitisse, primeiro, jogar competições europeias e que me permitisse lutar por títulos. É óbvio que eu sabia que era uma realidade complicada, um clube que é constituído num espírito socializante quase, é a democracia no estádio puro, porque os adeptos mandam no clube, os adeptos controlam o clube e são proprietários do clube. É muito complicado, porque os adeptos votam um conselho de supervisão de 7 pessoas que são também adeptos e que têm um poder de veto, por exemplo, em qualquer contratação. Ou seja, qualquer contratação que obriga um contrato acima de 1 ano e meio, ou que obrigasse um contrato acima de 150 mil euros brutos, que são a maior parte dos contratos hoje em dia, e eu tinha que ter uma maioria simples, por escrito, eu tinha que fazer um relatório, tinha que ter uma maioria simples por escrito, de 4 contra 3, ou obviamente o contrário também, ou de 5 a dizer que não e 2 a dizer que sim. Agora imaginem como é que eu a 31 de agosto, no último dia de transferências, estava à espera para poder ou não dizer ao jogador para viajar ou para assinar contrato, sem ter o ok desse Conselho de Supervisão. Por isso eu sabia o que o Hajduk era e sabia o risco que eu estava a correr. Sabia também o risco, porque obviamente quem também vem para o estrangeiro não vem só pela questão do ego, também vem pela questão financeira. Mas no meu caso a verdade é que eu tenho que admitir, vim por ego, porque eu podia exatamente em Portugal ter exatamente as mesmas condições, mas a um nível diferente. E eu achei que merecia um nível modestamente um bocadinho superior, e a verdade é que acabou por ser uma decisão correta, porque tive 2 anos muito bons no Hajduk em função das limitações e das restrições que tínhamos no clube. Fui apenas o segundo diretor desportivo estrangeiro da história do clube, sendo que o primeiro durou apenas 3 meses. Eu durei 2 anos, ou seja, acho que é um recorde quase para o Guinness, porque não é fácil, a Croácia não é propriamente um país muito aberto para os estrangeiros, pelo menos a este nível, a nível das estruturas dirigentes, não é um país muito aberto, e a verdade é que esse risco que eu também, em termos familiares, também obriguei a minha família a tomar e a compartilhar comigo, e por isso agradeço-lhes também publicamente pelo apoio que sempre me deram, acabou por permitir que eu desse um passo qualitativo e chegasse ao PAOK, que foi obviamente um passo acima, e que me permitisse neste momento, com muito orgulho, ser campeão grego e ser detentor da Taça da Grécia. E já vamos falar sobre isso também, mas sais de Portugal, digamos, algo desiludido, ou foi algo que te passou rapidamente, uma vez que o projeto e o desafio do Hajduk, até pelas questões que disseste, eram realmente muito aliciantes? A verdade é que neste momento eu tenho 4 épocas fora do futebol português consecutivas, ou seja, já tinha estado anteriormente também no Asta, mas tenho neste momento 4 épocas consecutivas fora do futebol português, e a verdade é que sinto muita falta de futebol português e muitas saudades de futebol português. Por isso é uma coisa que passa rápido, nós também, cada um de nós no início da nossa carreira somos essencialmente um bocadinho românticos, e eu agora se calhar sou um bocadinho mais pragmático também, com o passar dos anos e com a idade as coisas acabam por acalmar, e neste momento sou muito menos romântico, muito mais pragmático, não tenho nada contra o futebol português, admito sem qualquer tipo de problema e sem qualquer tipo de presunção, que saí de Portugal, e aqueles críticos podem dizer assim, ele saiu de Portugal, mas trabalhou na Polónia, na Roménia, na Croácia, na Grécia, que são
ligas que em termos de rankings estão inferiores ao futebol português, e em termos qualitativos também há que entender que são inferiores ao futebol português, até em termos organizativos. E a verdade é que podem dizer, é assim tão bom, mas não foi para uma liga melhor. Ok, tudo bem, é uma constatação, e eu constato isso, constato que foi para ligas diferentes, mas fui para ligas que me deram a oportunidade de fazer aquilo que eu gosto e de ter a pressão que eu também procurava, que era a pressão de lutar por títulos, a pressão de ganhar todos os jogos. E no Hajduk era a pressão de ganhar todos os jogos, no PAOK é ganhar todos os jogos e ganhar bem, que é completamente diferente. Ou seja, a experiência do Hajduk é uma experiência fantástica e a experiência do PAOK é uma experiência indescritível em termos de paixão, em termos de pressão positiva, E a verdade, eu digo às vezes na brincadeira que depois do Hajduk e do PAOK, qualquer Real Madrid e Barcelona são coisas simples de levar em conta. Era isso que eu ia pegar, ou seja, o Hajduk e o PAOK, e estou aqui uma série de perguntas, incluindo uma do teu irmão, eu já lá vou, muito interessante. A pergunta do teu irmão é muito interessante, até porque ele também percebe da poda, tem-te como ídolo e muitos de nós também, como referência, já lá vou. Mas a questão do Hajduk e do PAOK tem isto, a paixão dos adeptos, que está presente em tudo, do treino ao jogo, ao dia-a-dia do clube. Isto acrescenta realmente muitos fatores extra àquilo que é o trabalho, digamos, normal de um diretor desportivo. Acrescenta fatores extra e acrescenta também muitos cabelos brancos. Não é fácil. São realidades similares em termos de pressão, mas diferentes em termos concretos. E explico-te porquê. O Hajduk era um dos 4 grandes da ex-Jugoslávia. Havia 4 equipas grandes da ex-Jugoslávia, para quem se lembra, para quem é como eu dos anos 70, lembra-se perfeitamente que era o Estrela Vermelha de Belgrado, o Partizan de Belgrado, o Dinamo Zagreb e o Hajduk Split. Os 4 grandes da Jugoslávia, que na altura, não se esqueça que a Jugoslávia era a Sérvia, era o Montenegro, a Eslovénia, a Croácia, a Bósnia, ou seja, era uma miscelânea de culturas, de religiões e também de clubes de futebol. E a verdade é que o Hajduk, há sensivelmente 10, 12 anos, esteve praticamente em bancarrota e desde esse momento foi salvo pelo município de Split e desde esse momento é controlado por uma associação de adeptos. E essa associação de adeptos não permite o investimento privado. Não permite o investimento privado porque não quer que o clube volte exatamente ao que aconteceu nos tempos da quase bancarrota. No fundo, o clube é uma sociedade anónima desportiva, não é SAD, é SDD, que é a sigla na Croácia, mas é completamente controlado pelos adeptos. E o facto de não permitirem um investimento privado faz com que haja uma decalagem competitiva grande relativamente ao Dinamo Zagreb e também relativamente ao Rijeka, que têm obviamente ambos a propriedade privada e que têm uma capacidade de investimento grande. E a verdade é que eu cheguei ao Hajduk e o Hajduk tinha sido sempre terceiro e eu também não consegui fazer melhor que terceiro. Mas pronto, o ano anterior a eu chegar, o Hajduk foi terceiro com 52 pontos, no ano seguinte fomos terceiros com 69. Ou seja, já dava se calhar no ano anterior para eventualmente lutar pelo título. E a verdade é que o único travo amargo que eu trago da Croácia é no meu último jogo não ter conseguido ganhar a final da taça contra o Dinamo Zagreb. Perdemos 1-0 no meu último jogo, porque regressar aos títulos no Hajduk seria ouro sobre azul e eu ter-me despedido em beleza. Mas o Hajduk acaba por ser, ainda assim, o facto, muito embora já não ganhe há muitos anos, já não tenha participações europeias consistentes também há muitos anos, acaba por ser um clube supranacional, que tem adeptos na Bósnia, que tem adeptos na própria Eslovénia, e isso faz com que em qualquer local da Croácia tu acabes por ser reconhecido por seres o diretor desportivo do Hajduk. No caso do PAOK é ligeiramente diferente. O PAOK, no fundo, acaba por ser o clube que contraria o domínio da capital. Futebol Clube do Porto. Para fazer um paralelismo. Fazendo um paralelismo direto é o Futebol Clube do Porto. A equipa da segunda cidade do país, do norte do país, que luta contra a macrocefalia do domínio da capital. Porque o PAOK tinha sido campeão em 84, 85, depois uma outra equipa foi também o Larissa, campeão em 87, 88, a partir de 88, 89 até o ano passado, só campeões de Atenas. O AEK 3 vezes, o Panathinaikos 2 vezes e o resto um domínio avassalador do Olympiacos. E obviamente fruto do investimento privado do Sr. Savvidis, que catapultou o PAOK para outro nível e eventualmente continuará a catapultar o PAOK para outro nível. Neste momento o PAOK
é obviamente, em termos até internacionais, uma figura, um clube indissociável da capacidade do futebol grego. E neste momento, se me perguntares, o PAOK em Portugal podia lutar por título? Eventualmente não, mas andaria lá perto, andaria sempre nos 5 primeiros lugares, até porque recentemente, no ano passado, jogámos com o Benfica, jogámos para o play-off da Liga dos Campeões com o Benfica, e não foi propriamente uma eliminatória assim tão desequilibrada, empatámos 1-1 na Luz, depois infelizmente, apesar de termos a ganhar 1-0 aqui em Tumba, acabámos por perder 1-4, mas mais por falta de experiência, porque o PAOK o que falta ao PAOK é exatamente isso. O PAOK não teve ainda a possibilidade de entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões. No fundo é o selo que falta, é o carimbo que falta para catapultar o clube, porque neste momento, com a propriedade do Sr. Savides, com a capacidade financeira, com a paixão e com a exigência que ele tem, o PAOK tem tudo para ser líder na Grécia e para ser entre 20, 30 maiores clubes europeus. Mário, nós estamos a falar da tua carreira para depois abordar aqui uma série de questões e pego na expressão que usaste, o título do PAOK ao fim de 30 e muitos anos de acabar com esse domínio de Atenas, Olympiacos, é também um carimbo na tua própria carreira de uma marca muito importante, porque chegaste ao clube, há um trabalho que é desenvolvido e também nos podes contar que chegaste ao clube primeiro por uma função e depois a função foi reforçada em termos de poderes, não é? E acaba por chegar o título que imagino que seja obviamente muito marcante para ti também. Obviamente é muito marcante, eu tenho uma enorme honra e um enorme privilégio, porque independentemente do que se possa passar no futuro, eu fui o diretor desportivo do PAOK na época como eles dizem aqui, da Golden Double, da dupla dourada, que é o campeonato sem derrotas, 26 vitórias e 4 empates, e também vencer a taça, a final da taça, pela terceira época consecutiva. Mas eu tenho que admitir que eu cheguei ao PAOK já em agosto de 2018, ou seja, não vou agora dizer não, o PAOK foi campeão por minha causa, não é verdade, já havia uma estrutura, já no ano anterior o PAOK esteve muito perto de ser campeão, até acabou por ser campeão dentro do campo, mas por uma série de episódios acabou por perder o título na secretaria, como se costuma dizer. Por isso eu admito que terei a minha modesta participação no título, não vou esconder, tenho muito orgulho e muito privilégio nisso, mas o título não é exclusivamente meu, não fui eu que cheguei e que catapultei o PAOK para isso, não. O PAOK já tem uma organização forte, já tinha, obviamente, desde que o Sr. Savides assumiu a propriedade do clube, já tinha, desde a partir de 2012, dado passos seguros e já ameaçava, entre aspas, este tipo de desfecho, o desfecho de sucesso, o desfecho de títulos. E eu entrei no PAOK, na altura, como diretor de desenvolvimento do futebol. No fundo era uma espécie de figura transversal a todo o edifício, desde a primeira equipa até à formação, porque na altura o que sentia é que havia falta de cooperação interdepartamental e neste caso a administração entendeu isso e achou por bem que fosse necessário recorrer a mais um recurso no sentido de solidificar a estrutura. Mas a partir depois de novembro de 2018 assumi como diretor desportivo, a janela de transferências de janeiro de 2019 já foi da minha responsabilidade e é uma responsabilidade que tenho assumido até agora. E muito embora, e penso que aí queria chegar na minha carreira, eu ter tido epítetos diferentes, no fundo o core da função acaba por ser a direção desportiva. Eu já fui gestor de ativos, diretor-geral para o futebol, diretor desportivo, diretor de desenvolvimento, mas no fundo o core acaba por ser o mesmo, acaba por ser uma gestão transversal ao edifício do futebol, porque um clube de futebol, uma sociedade anónima desportiva tem como core futebol. Então o futebol tem que ser, o diretor desportivo tem que estar no centro da operação. Puro e simples. Há vários departamentos acessórios que estão em redor e que são muito importantes para o sucesso, mas o core é futebol, a locomotiva é futebol, a mola real é futebol. Agora, o facto de existirem diversas nomenclaturas para a função... Que muitas vezes causa muita confusão, não é? Muitos dogmas, muitos tabus. Não sei se causa confusão, causa alguma ambiguidade. Sim. Causa alguma ambiguidade, porque muitas vezes quem está de fora e não conhece a realidade de um clube ou de uma sociedade anónima desportiva, acaba por não entender quem é quem e quais são as responsabilidades de cada um. Depois há o problema da responsabilidade e da responsabilização. Que há muita gente que tem o epíteto e não tem a responsabilidade, e por esse motivo também não tem a responsabilização, e eu defendo, e posso estar errado, que é necessário ter a responsabilidade de decidir para depois poder ter a responsabilização. E aconteceu-me isso no Raido, que em momentos difíceis e em momentos que eu achei que eu teria que assumir a minha responsabilidade
e ter a responsabilização, pus o lugar à disposição da administração. Aconteceu este ano no palco, nós falhámos redondamente na Europa, porque tivemos uma eliminatória difícil contra o Ajax, em que estivemos muito bem na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas depois falhámos redondamente contra o Slovan Bratislava no play-off da Liga Europa. E naquele momento, eu perante a administração e perante o proprietário, pus o meu lugar à disposição, porque a situação tem que ser exatamente assim. Tu tens que ter a responsabilidade de decidir e tens que ter também a capacidade de assumir as consequências das tuas boas ou más decisões. Há quem diga, mas a decisão não é apenas tua, isto é uma situação global, ok, mas isto é uma pirâmide e neste caso o diretor desportivo está acima, depois está o treinador abaixo e eventualmente os jogadores. E é sempre por aí que as coisas acontecem. Hoje em dia os diretores desportivos têm que perceber que acabam por ser um filtro entre os presidentes, as administrações, os proprietários e os treinadores. E há coisas que vêm, obviamente, do topo da pirâmide hierárquica, da administração, da presidência ou da propriedade, que não podem chegar na totalidade do treinador, filtro, e vice-versa. E muitas vezes o que acontece agora, que é um fenómeno cada vez mais comum e cada vez mais usual no futebol, é que o diretor desportivo, porque tem que ser assim, tem que ser solidário com os seus superiores hierárquicos, ou seja, com a administração, com a propriedade ou com a presidência, e às vezes tem que dizer não ao treinador. E muitas vezes, em caso de insucesso desportivo, o treinador acaba por ter algum conforto, muitas vezes o diretor desportivo acaba por pagar por isso, o que é perfeitamente normal. Os treinadores muitas vezes dizem que são muito sós na derrota. Acho que os diretores desportivos também têm que ser sós na derrota, têm que perceber que o mediatismo só lhes vai aparecer no momento negativo e nunca no momento positivo. É por isso que a partir de determinado momento da minha carreira, nomeadamente a partir do Hajduk, eu faço questão, por exemplo, de ir ao balneário quando se perde e não quando se ganha. Quando se ganha é normal, há muita festa, os jogadores têm que aproveitar isso. Normalmente vou ao balneário dos jogadores e vou ao balneário do treinador quando perdemos. Eu aprendi isso mais no Hajduk, isto no fundo também te dar alguns princípios específicos de direção desportiva obviamente da minha experiência prática. E a propósito disso também te conto uma situação. Quando eu cheguei ao Estoril em 2012, uma estrutura pequena, uma estrutura de sucesso, o Marco tinha sido diretor desportivo no ano anterior durante 4, 5 meses, em novembro o Marco assume a equipa, salvou em 15º lugar, faz 15 vitórias consecutivas, 20 jogos sem perder, é campeão da segunda Liga. Obviamente, para o Marco, como treinador, chegar o Mário Branco, que nós não nos conhecíamos, teríamos eventualmente cruzado uma ou outra vez em campos de futebol, mas não nos conhecíamos, não seria fácil, até porque não há muita diferença de idades, ele é 2 anos mais novo que eu, não seria fácil assumir quem é este Mário Branco, que vem da Roménia e do Astra, para ser diretor desportivo de Estoril e, no fundo, ser meu superior hierárquico. A verdade é que as coisas acabaram por correr muito bem entre nós, mas na primeira época de Estoril, eu acredito que banalizei um bocadinho e vulgarizei a minha presença no balneário. Porquê? Porque era uma estrutura pequena, eu precisava de entender como respirava o balneário e estive demasiado tempo no balneário. E reconheci isso. E no segundo ano, fruto também de termos conseguido formar um quadro dentro da própria estrutura, que é o André Fernandes, e se ele me estiver a ouvir, mando-lhe um abraço, porque é uma pessoa que começou no futebol comigo e neste momento trabalha para um grande clube português e é com muito orgulho que eu fiz parte do crescimento dele. E a partir do momento em que havia um team manager como o André, eu comecei-me a afastar um pouco do balneário e isso foi algo que me serviu de lição, por exemplo, para o Hajduk e para o PAOK. Porque nós temos que entender que o diretor desportivo terá que ser do top 3, top 4 do ranking da hierarquia do clube ou da sociedade anónima desportiva. Tens que ter o presidente, o diretor-geral, o diretor financeiro, o diretor desportivo. Ou o presidente, diretor-geral, diretor desportivo. E então, quando o diretor desportivo vai ao balneário, os jogadores têm que perceber que algo de muito bom está para acontecer ou algo de muito mau está para acontecer. Ou seja, e essa vulgarização, se me permite, ou banalização da presença do diretor desportivo balneário é algo que, na minha concepção, e posso estar errado, e há muita gente que eventualmente vai discordar de mim, é algo que faz alguma diferença. É algo que faz alguma diferença. Da mesma maneira que, também com um princípio específico, um bocadinho já entrando na gestão desportiva, e tem um bocadinho a ver com isso, há esta ideia de que o diretor desportivo tem que ser amigo do treinador e tem que ser amigo dos jogadores. Eu tento, o máximo que posso, não ser amigo, entre aspas, amigo de relação pessoal com os treinadores e com os jogadores.
Nem sempre consigo. Há muitos treinadores que trabalharam comigo e que eu tenho uma amizade quase familiar, mas o ser humano é um animal de rotinas. E o ser humano, a partir do momento em que deixa a emoção, no fundo, tolher-lhe um pouco a razão, a coisa complica, nomeadamente na direção desportiva. E tu não podes ser amigo dos treinadores e dos jogadores. Isto se calhar é muito frio, toda a gente vai achar, este gajo não tem coração e está a falar de uma forma muito direta. Não. A verdade é que tu, em última instância, és a pessoa que vais despedir o treinador ou que vais rescindir o contrato com os jogadores. E se tu fores amigo deles, acabas por ter algo interior, algo que te acaba por o coração acaba por pesar mais do que a cabeça. E isso é algo que eu acho que não deve acontecer, até porque eu já tive situações dessas. Tive situações de treinadores com que eu comecei a trabalhar que não conhecia, que desenvolvemos uma amizade e que de fundo as coisas depois correram mal e eu acabei por ter, não eu, mas a estrutura em si, por ter que despedir, mas tu acabas por ser a arma, acabas por ser o braço armado da decisão, e treinadores que não entenderam isso e que acabaram por esfriar um bocadinho a relação. Há 1 ou 2 casos paradigmáticos que aconteceram comigo, que falam comigo, mas eu sei que já não têm a mesma à vontade. E eu percebo isso perfeitamente. Está-me a doer no coração porque já me aconteceu no meu percurso também e apesar de manter algumas amizades, algumas ficaram diferentes e percebo perfeitamente. E o meu amigo Miguel, que há bocadinho falaste, Miguel Ribeiro, nós quando tivemos também a honra e o privilégio, e quero agradecer ao professor André Seabra, de ter a honras de abertura do curso de Direção Desportiva da Federação Portuguesa de Futebol. Eu disse exatamente isto, disse que o diretor desportivo não pode ser amigo dos jogadores. E o Miguel não concordou comigo. E muitos diretores desportivos que estão no ativo e que não eram formandos nesse mesmo curso, nessa mesma ação de formação, discordaram de mim. E é exatamente isso que tem que acontecer. Agora, na minha experiência, e ao nível que eu atingi, ou seja, não quer dizer que eu esteja no nível estratosférico, não estou no palco de Salónica com muito orgulho, num clube grande da Grécia, acho que isto é algo que eu tenho que privilegiar. É óbvio que diz, mas pronto, quando ganhas o título, o jogador não vai ter contigo com a taça e não tira uma fotografia contigo. Claro que não. Porque tu, durante o ano tu és frio e tu tens que perceber que nos momentos de sucesso são eles que têm que aparecer. Nos momentos de insucesso és tu que tens que aparecer, por isso mesmo é que existe alguma volatilidade da função, mas por isso é que também e felizmente, eu não me posso queixar, que também temos condições financeiras e não só, que são acima do que normalmente alguém que tem uma atividade durante 20, 30 anos e que tem algum contrato sem termo e que tem alguma segurança, nós não a temos e por isso é que somos um bocadinho mais bem pagos. Ora, muito bem, vamos à pergunta do teu irmão. Antes de mais, agradecer ao Américo por ter dado os parabéns, por termos conseguido convencer a falar publicamente sobre o teu percurso e as tuas funções, e realmente é verdade, o Mário não fala assim tantas vezes como isso, mas deu-nos esta grande oportunidade, este privilégio. Aliás, basta ver o feedback das pessoas. Antes que me esqueça, o Tiago Ribeiro, presidente do Estoril na altura, manda um abraço ao seu diretor, já aqui coloquei há pouco. E ele continua a ser o meu presidente, ele também. E o teu irmão pergunta-te, além de dizer que obviamente és o role model dele, pessoalmente e profissional, como é que te defines como diretor desportivo? Quais são as áreas principais de expertise e de intervenção diária e aquilo que antevês e desejas para a tua carreira a curto e médio prazo? Já estou zangado com ele porque ele fez uma pergunta demasiado complexa. Eu fico satisfeito de ouvir isso da parte dele. Ele é 15 anos mais novo que eu. Eu vou aproveitar para dizer isto pessoalmente também um bocadinho para envergonhá-lo, mas é claramente o que eu sinto. Tenho muito orgulho no percurso dele, porque ele vai fazer 30 anos agora em julho, já tem 5 épocas de segunda liga, não é fácil. A minha primeira, como diretor desportivo, atenção, porque a minha primeira oportunidade como diretor desportivo chegou em 2010, eu tinha 35 anos. E ele com 30 já tem 5 épocas de segunda liga. E acho que ele neste momento tornou-se um excelente profissional, dos melhores que há em Portugal. E atenção que eu já coincidi com muitos. Obviamente toda a gente vai dizer, irmão dele, eu tenho que falar bem. Não tenho problema nenhum, admito perfeitamente. E a verdade é que a capacidade profissional dele acaba por ser lisonjeada e por ser ressalvada pelas pessoas que trabalham com ele, vários treinadores que entretanto que trabalharam com ele e que definem a capacidade que ele tem. Ele cresceu muito, eu estou muito orgulhoso e espero que ele regresse rapidamente
ao mercado português, ao mercado internacional, porque ele faz falta e ele saiu da Académica recentemente em dezembro. Relembra-me lá a pergunta dele, que eu entretanto no elogio perdi. A pergunta é, como é que tu defines como diretor desportivo as áreas de expertise diárias que tu achas que são importantes na intervenção diária e o que antevês para a tua carreira a curto e médio prazo? A verdade é que no início era um diretor desportivo no início da carreira, mais vocacionado para a área técnica. Não posso mentir, era muito mais ligado ao fenómeno. Neste momento, se quiseres, sou mais vocacionado para a gestão da Sociedade Anónima Desportiva do clube no dia-a-dia, para os processos de liderança. Neste momento sou um melhor líder do que era no início. E acho que esta é, neste momento, a minha principal vantagem. É mais isso que eu consigo definir em mim próprio, porque já tenho, modestamente, uma panóplia de experiências que me permitem que já não existam muitas situações que me apanhem desprevenido. E é muito importante na direção desportiva, mesmo que tu não saibas a resposta, que respondas perante um balneário, perante os jogadores, perante o treinador. E essa confiança que tu demonstras é algo que eu não tinha no início da minha carreira, e por isso é que era muito mais vocacionado para a área técnica. Continuo a ver treinos quase todos os dias, continuo a interagir com treinadores e com os jogadores e com todos, mas neste momento sou muito mais, se me permitem, um quadro executivo e um gestor, transversalmente. Ou seja, o meu dia-a-dia é muito mais vocacionado para a interação com outros departamentos que eu acho que vão influir no resultado final do departamento de futebol em direção desportiva, do que propriamente o diretor, que está preocupado, com aquelas 3 meses no verão, que são as transferências, e depois preparar aquele mês de janeiro, que é o período de transferências durante a competição. Relativamente ao que eu antevejo para a minha carreira, não é fácil responder. Eu sempre tive a curiosidade / ambição de tentar o futebol inglês, tentar a Premier League. Sei que é complicado lá chegar, e eventualmente também esse meu percurso internacional de sair do Estoril para o Hajduk e do Hajduk para o PAOK foi no sentido de, se me permites a expressão, colecionar carimbos Nacionais, não é? Internacionais, porque acho que também quem contrata um diretor desportivo começa também por analisar um currículo e perceber, olha, ele trabalhou em Portugal, trabalhou em Espanha, trabalhou na Croácia, trabalhou na Roménia, trabalhou na Polónia, trabalhou na Grécia. Parte do princípio que também tem um conhecimento acrescido desses mercados. Isso às vezes também é uma vantagem competitiva. Ou seja, o saber não ocupa lugar, já dizia um jogo Trivial Pursuit, o saber não ocupa lugar. E nessa perspectiva, admito que gostaria de experimentar a Premier League, e também não tenho problema nenhum de dizer que gostava de ter a oportunidade de trabalhar num grande clube em Portugal. Não acredito que a vá ter, sinceramente. Vou ser muito Mário, sincero. deixa-me só interromper, porque isso é uma questão do Rui Melo muito interessante, porque ele está-te a perguntar, em condições exatamente iguais de contrato, um grande português ou um clube dos Big Five? Um grande português. Muito bem. Um grande português, sem dúvida nenhuma. Até porque a Big Five iria obrigar-me a adaptar-me. E Portugal, obviamente, apesar da distância. E isso também é uma das, se me permites um conselho a quem nos está a ouvir e que eventualmente tem a ambição de ser diretor desportivo, uma das principais características para ser um bom diretor desportivo no estrangeiro é a adaptabilidade. E é por isso que nós portugueses, não só os diretores desportivos ou os executivos, mas também os treinadores e os jogadores, nós temos uma capacidade de adaptação. Costumava-se dizer que nós sempre fomos bons imigrantes. É verdade. Mas isso quer dizer que nós temos uma capacidade grande de 3 coisas. De observar o contexto em que estamos inseridos, ou seja, chegamos a um país diferente e observamos primeiro. Depois, adaptamos-nos. E depois o terceiro é o fator da qualidade intrínseca de cada um, que é agir. E nós temos essa capacidade. Porque eu já privei com grandes profissionais de outros países, espanhóis, italianos, que ao nível da direção desportiva eventualmente são os precursores, são os que desde o início sempre foram precursores na matéria, e que quando vão para experiências estrangeiras em ligas inferiores às deles, ou seja, é difícil, que são quase todas inferiores à Espanha e Itália, não é? São quase todas as ligas inferiores à Espanha e Itália, e eles cometem um erro crasso, que é tentam transplantar a realidade de sucesso que têm no país deles para o país onde vão trabalhar. Isso é meio caminho andado para o insucesso, para o falhanço e para o fracasso. Isso acontece também
com alguns treinadores e jogadores portugueses e também com alguns dirigentes, que às vezes nós vemos o jogador X ou o treinador X que sai de Portugal com uma carreira de algum sucesso e vai para uma liga inferior e não consegue. E depois volta a Portugal e retoma o nível. Exatamente por isso. Essa incapacidade de se adaptar e essa tentação que eu entendo e que é lógica, de assim, ok, se eu tenho uma realidade de sucesso ali, deixa transplantá-la para aqui. Mas isto é como uma equação. As variáveis alteram, o resultado tem que ser diferente. E nessa perspectiva, a adaptabilidade é a principal característica. Primeiro chegar caladinho, observar, entender o meio ambiente, adaptar-te a ele, porque em termos de direção desportiva as regras são diferentes de país para país. Em Portugal não há limitação de extracomunitários, na Grécia só podemos ter 5 extracomunitários na ficha de jogo, podemos ter 8 inscritos, 5 acima dos 23 anos, 3 abaixo dos 23, mas ter 8 não interessa muito, que só podes utilizar 5. Ou seja, primeiro observar, adaptar a essa realidade e por fim agir. E a ação, obviamente, é como te disse no início, depois vai do valor intrínseco de cada um, porque cada um de nós ou é melhor ou pior profissional. Há muitos profissionais melhor que eu, mas também admito que existem muitos que são, obviamente, não tão capazes como eu. Mário, eu há pouco interrompi-te e tu estavas precisamente a dizer que não acreditavas que ia chegar à porta de um grande para te deixar concretizar, porque eu interrompi-te nessa altura. Acho difícil porque não me parece que, até pelo facto de eu estar há algum tempo fora de Portugal e porque os grandes até a nível de exigência são obviamente, pela dimensão que têm os clubes mais difíceis de atingir em termos profissionais, e é óbvio que cada um dos grandes tem uma especificidade própria. O Futebol Clube do Porto tem um determinado tipo de dirigentes, o Sporting tem um determinado tipo de dirigentes, o Benfica tem um determinado tipo de dirigentes, o Futebol Clube do Porto teve uma das referências na direção desportiva, o António Henrique, durante vários anos, mais de 2 décadas, penso eu, e que subiu paulatinamente dentro da estrutura e que daí saiu para o PSG e obviamente a maior transferência de sempre tem a chancela dele, do Neymar, e nessa perspectiva acho que é difícil chegar a um grande. E digo-te isto sem qualquer tipo de problema, eventualmente, se isto às vezes for transcrito da maneira errada, não é o caso, mas eu acho que para chegares a um grande em Portugal tens que às vezes escolher um dos lados da barricada. Sem dúvida. Ou seja, tens que escolher, eu vou para ali ou vou para ali, com tudo de bem e de mal que essa decisão acarreta. E atenção, não isto é uma crítica, para mim é uma constatação. E eu tenho este problema, se calhar às vezes falo demais e dou as minhas opiniões, mas acho que é para isso que estamos aqui a conversar. E nessa perspectiva eu sempre pautei a minha carreira por alguma independência. E tento que essa independência de pensamento não me traia às vezes em termos de eloquência, em termos verbais, posso falar um bocadinho mais do que penso, mas acho difícil ter essa oportunidade num grande, mas como te disse, já fui mais romântico, já pensei mais nos grandes como um objetivo imediato de carreira. Eu tenho 44 para 45 anos, ainda tenho algum tempo de carreira a este nível. Como te disse, gostava de experimentar um grande, não escondo. Se eventualmente tiver a possibilidade de um grande, pensarei nela, não a qualquer preço. Eventualmente estou disposto a perder parte da minha independência de pensamento, porque tem que ser mesmo assim, em termos de estrutura hierárquica, mas neste momento, a não ser que me apareça um projeto ilicente em Portugal, parto do princípio que terei que continuar no estrangeiro. Muito embora tenha saudades do futebol português e gostasse de regressar a Portugal. Mário, o Romário de Castro está-te a perguntar se achas que o futebol português como um todo, as pessoas do futebol português, e entronca bem no que estamos a falar, olha com algum desprezo para o futebol de leste e, por exemplo, para o futebol grego, etc. Se achas que isso acontece? Não, sinceramente não me parece. E até vou-te dizer que normalmente em Portugal, como te disse, falámos um bocadinho isso até no início, temos sempre aquela ideia do que vem de fora é melhor, independentemente até de qual é a circunstância ou o nível competitivo de onde vem. E uma coisa que nós às vezes portugueses não temos noção, e tu também tiveste uma experiência internacional, é que nós somos muito bem vistos, o futebol português é muito bem visto internacionalmente.
Por isso é que eu às vezes fico triste quando vejo algumas situações no futebol português recentes que acabam por descredibilizar algo que tem um valor quase inatingível no panorama europeu. Porque neste momento o português é uma nacionalidade vendável. Não me entendam mal, não estou a dizer em termos de quantificação, estou a dizer uma nacionalidade vendável porque em qualquer, por exemplo, na Grécia, existe uma ligação quase umbilical ao futebol português, até porque o maior sucesso do futebol grego foi em Portugal, mas existe também uma série de exemplos positivos de portugueses que a vários níveis tiveram na Grécia bons resultados. E para tu veres, este ano em 14 equipas do campeonato grego, no início da época 4 tinham treinadores portugueses. E das 14 equipas só uma é que não tem um jogador português. Não tem ou não teve durante a temporada. Isto é muito importante. E então a percepção que o futebol europeu tem do futebol português é muito positiva. E por isso é que eu acho que nós às vezes temos que ter algum cuidado com a forma como transmitimos essa nossa imagem para fora, sob pena de estarmos a danificar o nosso próprio produto e estarmos, no fundo, a cortar, porque nós somos um país tendencialmente exportador de qualidade em termos futebolísticos. Então temos que promover esta qualidade. Temos que promover essa qualidade porque existe, e temos que preocupar com a forma em como essa qualidade é encarada e com a imagem que transmitimos dessa qualidade. Mário, vamos agora falar de scouting, até porque já passamos a hora que tínhamos combinado. Eu falo mais demais. daqui um bocadinho. Eu falo demais, desculpa lá. Não. É tão bom que nós queremos te aguentar aqui. Aliás, foi como aconteceu com o Abel, com o Iva, etc. Eu, por mim, estavas bem entregue à bicharada que ia buscar aqui a noite toda. Mas vamos então tentar aqui escolher algumas questões. E eu para falar do scouting, tens aqui uma série de questões, incluindo uma do Helder Ribada, que está a dizer... Portanto, tu foste scout vários anos, se isso ajudou na carreira de diretor desportivo, ou seja, ter outro olho na contratação de um determinado atleta. Mas eu lembro uma frase que tu daste fabulosa, muito deliciosa, na minha opinião, no Expresso, que dizias: o scouting não tem nenhum segredo, não tem uma receita mágica de ficção científica ou da NASA, que tendo em conta os momentos que nós vivemos sobre o scouting, eu achei muito interessante. Não, é verdade, é que muitas vezes, hoje em dia, com a evolução tecnológica e com as plataformas de vídeo que existem, muitas vezes nós vemos um relatório de observação de um jogo, de um determinado scout, e às vezes é complicado entender, porque é feita de algoritmos, isto e aquilo, e às vezes aquele velho scout que pegava na ficha de jogo, que virava ao contrário e punha lá meia dúzia de notas, tinha muito mais qualidade intrínseca na informação do que o scout da NASA, com todo o respeito. Isto não é uma crítica, é mais uma brincadeira. A verdade é que, até pelas experiências que eu tive no Estoril, no Astra, no Raido, que não tanto agora no PAOK, porque temos uma capacidade financeira diferente, a verdade é que eu aprendi a observar no jogador qualidades que os outros não veem. E acho que o Estoril nisso foi paradigmático. E não falo só por mim, falo também porque os jogadores que já estavam no Estoril, mas se repararem, no Estoril, o Licá, que tinha sido dispensado da Académica, o Gonçalo Santos tinha sido também dispensado da Académica, dispensado ou libertado da Académica, dispensado é uma palavra forte, o próprio Luís Leal, que não tinha sido propriamente muito feliz no Leiria, o Evandro, que tinha jogado no Palmeiras, jogou também no Estrela Vermelha de Belgrado, que não estava muito bem, que veio para o Estoril. E nós acabámos por, naquele momento, com muito, muito mérito do Marco e também da estrutura, é importante detectar qualidade no jogador, ver aquilo que os outros não veem, e depois, obviamente, correr riscos, porque o Estoril tinha, se calhar, o enquadramento perfeito para fazer com que as características dos jogadores viessem ao de cima, é verdade. Pouca pressão, boas condições de trabalho e sustentabilidade financeira. Depois a qualidade acaba por vir ao de cima. Mas no scouting eu aprendi a ver, como te disse, detalhes que eu acho que os outros não veem. E depois nós, os portugueses, temos a capacidade de fazer muito com pouco. E no scouting tu tens de ter essa capacidade de, em determinado momento, correr riscos. Porque, por exemplo, eu costumo dizer, quando tenho algumas discussões com scouts do meu clube, de outros clubes, como é que nós quantificamos a criatividade e o improviso? Há alguma forma? Não tens como quantificar, por muito que tenhas um relatório de observação extremamente bem construído, não tens capacidade, não tens como quantificar a criatividade ou o improviso, e muitas vezes
nós temos observações cruzadas, mas não falo na situação do Paulo, falo até mais de situações anteriores. A última observação, e eu gosto sempre de fazê-la, porquê? Porque há coisas que só aos meus olhos veem, e eu continuo a achar que no futebol há um sexto sentido. Há a altura em que tu chegas e vês o aquecimento e vês como o jogador pisa, como o jogador corre, como o jogador se movimenta e diz assim, opá, está aqui qualquer coisa diferente. E ele até pode depois chutar a bola para fora do campo, percebes? Mas tu ficas com qualquer coisa, e eu acredito que existe esse sexto sentido. É difícil quantificá-lo, é difícil prová-lo, e agora podem dizer, Mário, estás a ser demasiado romântico, mas eu continuo a achar que no scouting é importante isso, é importante olhar e tentar ver aquilo que os outros não têm capacidade de ver. Mário, o Zé Pedro Ribeiro está a perguntar que critérios usas para construir um departamento de scouting, que trabalhe contigo enquanto diretor desportivo, e como é que funciona o processo de recrutamento para este departamento de scouting? Se gente que acha que tem capacidade para identificar jogadores, acrescento eu, de acordo com o modelo de jogo que a equipa precisa, como é que funciona? Pronto, eu só tive possibilidade, obviamente como diretor desportivo, só tive possibilidade de montar um departamento de scouting, pelo menos à minha imagem, no Estoril, porque depois tanto no Hajduk como no PAOK, acabei só por, de certa forma, adaptar o que já existia. A verdade é que, obviamente, é preciso entender qual é o contexto do clube onde te encontras. É preciso entender no sentido de definir um perfil de jogador e um perfil de alvo, de target para o que tu necessitas. E usando o filtro PAOK, por exemplo, tens uma equipa que tem médias de posse de bola acima de 65%, que dificilmente tens uma equipa, ou tens uma ou outra que jogam contra ti olho no olho, ou seja, o que é que tens que perceber? Tens que adaptar os teus alvos a isso mesmo. Já sabes que tens de ter um guarda-redes, jogar bem com os pés, tens que ser centrais rápidos que no fundo controlam bem a profundidade, laterais que se projetem no flanco, alas fortes no 1 para 1, avançado e médio ofensivo que saibam jogar em espaços reduzidos e executar com pouco espaço e com pouco tempo, e nessa perspectiva acabas por ter já um filtro para o nível dos jogadores e para o tipo de jogadores que necessitas. Mas, por outro lado, a camisola do PAOK pesa muito, como a camisola do Hajduk também pesava muito. E podes ter um jovem que tem todas essas qualidades, mas que nunca foi testado a um nível de pressão exacerbada pela positiva, porque o Polio, que era o estádio do Hajduk, é pesado em termos de pressão. O Tumba é um estádio também pesado em termos de pressão. E, eventualmente, jogadores que nós corremos riscos no Estoril e que tiveram sucesso, poderiam não ter sucesso neste tipo de realidade. Porquê? Porque o Estoril era completamente diferente. Então aí também há essas características intangíveis, mais psicológicas, que tu também tens que construir no teu modelo e perfil do jogador para poderes adaptar isso. Uma coisa gira, por exemplo, foi o que aconteceu no Hajduk. Eu no Hajduk tinha também, obviamente, alguma influência sobre a formação. E nos primeiros jogos da formação que assisti, percebia que havia uma determinado processo de saída de bola, quando no apito inicial a bola saía para o Hajduk, havia um processo de saída de bola demasiadamente standardizado. E eu perguntava porquê. E eles diziam-me assim, Mário, sabes porquê? Porque nós dominamos grande parte dos jogos, mas essencialmente nos jogos grandes, contra o Dinamo, nós temos que mostrar ao que vimos. Então a primeira coisa é bola na frente, na ala, e o extremo vai disputar a bola com o lateral adversário e vai com tudo, com o cotovelo, com o joelho, com a cabeça, como for, para perceber ao que vimos. Isso tinha muito a ver com a identidade do jogador que tu querias. Ou seja, o jogador à raida, que é o jogador que tu sabias que no jogo grande ele ia-te apertar os calos, percebes? E no fundo é importante, por isso é que eu te disse aquela situação do primeiro observar e entender o contexto, para depois poderes tomar as tuas decisões. Obviamente, eu paulatinamente mudei aquilo de uma forma simpática e diplomática, mas entendi a mensagem. E às vezes a primeira bola tem que ser aquela, a primeira porrada que tu dás, com todo o respeito, é aquela que acaba por marcar território, e a segunda, se calhar, o adversário já não vem da mesma forma, percebes? Mário, falando do Hajduk, voltando um bocadinho atrás, aquela comissão de adeptos alguma vez vetou alguma das tuas contratações? Vetou uma vez.
Estou uma vez, mas também tenho que admitir que eu, a certa altura, perdi um bocado a paciência, se me permites, até porque no Hajduk nós tínhamos um desafio enorme. Eu assinei contrato no Hajduk no dia 2 de junho de 2016. E no dia 30 de junho falei com o presidente e o presidente disse-me assim, olha, não temos dinheiro para pagar salários, porque não tínhamos a conta a zero, tínhamos a conta a menos X. E então ele disse-me, olha, tens de começar a vender. Então no Hajduk o desafio que tínhamos é que tínhamos que fazer uma equipa nova a cada 6 meses. E a cada 6 meses porquê? Porque para além do verão, porque o campeonato na Croácia começa mais cedo porque tem uma paragem de inverno. Ou seja, eu tinha 3 meses de janela no verão e tinha um mês e meio, quase 2 no inverno, de 1 de janeiro a 20 de fevereiro. E nessa perspectiva era difícil tomar determinadas decisões. E então eu lembro perfeitamente que no dia 31 de agosto, na minha primeira época, nós tínhamos uma transferência de um médio ofensivo bósnio completamente feita com o Genk da Bélgica. Um médio ofensivo tínhamos vendido até por um valor assinalável, internacional bósnio, que tinha vindo a custo zero e acabámos por vender por 2.7. Isto é público, por isso não estou a cometer nenhuma inconfidência. Vendemos por 2.7. E obviamente eu precisava de um médio ofensivo. E tinha um médio ofensivo contratado, nesse caso era por empréstimo, mas 31 de agosto, verão, Croácia, tinha um membro do conselho que estava em Zagreb, porque um trabalhava no aeroporto, é verdade, era controlador aéreo. Outro era professor de filosofia no ensino secundário. Outro vivia em Zagreb e tinha uma empresa que dragava rios, que fazia, obviamente, a escavação de rios. E para mim era complicado, porque eles nem sempre tinham acesso ao e-mail, não tinham acesso remoto ao e-mail, e alguns deles até podiam estar de férias. E eu tinha de 31 de agosto, 7 da tarde, e à espera da autorização. E a verdade é que uma ou duas vezes assinei o contrato sem ter autorização. Disse ao presidente, olha, vamos correr o risco, porque o risco é muito maior se nós não trouxermos o jogador. E a verdade, como outra vez, acho que só 2 vezes, salvo erro, é que recusaram ou que deram um parecer negativo aos meus pedidos e ao meu relatório. É verdade que também fiz alguns não digo inimigos, mas algumas inimizades nesse Conselho de Supervisão por alguma forma, como te disse, de independência de pensamento que eu queria executar naquela altura, até pelo facto de ser estrangeiro ajudava-me um bocadinho, se pá, o gajo estrangeiro é português, é meio maluco, deixou, e acabei por tomar algumas decisões e correr alguns riscos, e acabámos de certa forma também por pagar esse risco, eu e o presidente, porque acabámos por sair em 2016, quando estávamos a lutar pelo título, mas 5 jornadas antes de acabar o campeonato, quando estávamos a 2 pontos do primeiro lugar e tínhamos um jogo em casa com o líder, o Conselho de Supervisão entendeu demitir o presidente. E a partir daí, nas últimas 5 jornadas, fizemos só 6 pontos e acabámos de poder ser campeões, que era uma coisa histórica, acabámos de ficar em terceiro e perder a final da Taça Codina. Mas pronto, são... Mário, há aqui uma questão também muito interessante. Se pode ser de qualquer parte da tua carreira, o jogador que contrataste que mais se valorizou e qual o mais difícil de contratar, independentemente do motivo. Isto agora é complicado. O que mais se valorizou? O mais difícil de contratar, fica-nos na mente. Não, pelo trabalho. Não tive... Há uma situação gira no Estoril. Na minha primeira época nós tínhamos o Carlitos, que na altura vinha do Hannover, tinha tido uma ruptura de ligamentos cruzados e estava a recuperar, e pediu para treinar connosco, porque conhecia o Marco Silva e conhecia também o Luís Leal, e então pediu para treinar connosco, e começou a treinar connosco, no início da pré-época, meados de julho, na perspectiva de regressar ao estrangeiro, até porque na altura ele vinha de um contrato ao Hannover, estratosférico. E a verdade é que o tempo foi passando, e o Carlitos é um profissional fantástico, um profissional fantástico, e é também uma pessoa fantástica, extremamente alegre, e acabou por entrar no balneário do Estoril e ser parte do balneário do Estoril. E eu lembro-me que a partir aí de 15 de agosto eu comecei a tentar, no desgaste, olha, e se quisesse ficar aqui, epá, nós não podemos pagar mais que isto, mas ao fim de 6 meses, isto e aquilo, e a verdade é que não foi difícil,
foi um parto difícil, não foi difícil convencê-lo porque ele queria ficar, a questão financeira, e ele teve a coragem de aceitar 10 vezes menos do que estava a ganhar na época anterior no Hannover. Disse que ficava por 6 meses e que depois em janeiro, quando aparecesse alguma coisa, nós tínhamos uma cláusula que o libertávamos, e acabou por ficar 2 anos. E foi um exemplo tremendo, porque era um jogador que, por exemplo, era o primeiro a chegar, vinha da margem sul, tinha trânsito, e ele, acho que ele me permite dizer isso, chegava de Ferrari aos treinos, mas dava exemplos aos jovens. Então não terá sido o que foi mais difícil de contratar, mas pelas circunstâncias, um dos mais difíceis de convencer. O que eventualmente se terá valorizado mais, não é contratação minha, porque quando cheguei ao Hajduk que ele já lá estava, que é o Nikola Vlasic, que é um internacional croata, nascido em 97, mas quando eu cheguei ao Hajduk ele tinha 19 anos, mas já tinha 3 épocas de futebol profissional, estreou-se com 16, ou seja, fisicamente é um portento, é o irmão da Blanca Vlasic, que é saltadora à vara, campeã olímpica, e ele é um portento físico, e eu quando cheguei, ele aos 19 anos era um veterano, toda a gente esperava muito dele com 16, com 17, com 18, ameaçava sair para aqui, para ali, e acabou por não sair para lado nenhum, e quando eu cheguei ele estava claramente desmotivado, e a verdade é que eu até, por acaso, dei uma entrevista em determinada altura e disse que ele era o jogador do Hajduk com mais potencial e aquele que eu via que pudesse dar um salto qualitativo. Na altura até foi um bocadinho chocante isso, que toda a gente achava, este gajo português que o Hajduk contratou não entende nada disto. E a verdade é que muito fruto do treinador espanhol que tínhamos no Hajduk naquela altura, que acabou por montar um sistema que privilegiava as contratações do Nikola, do Vlasic, e ele acabou por, passado uma época, fez uma época extraordinária. Jogámos a pré-eliminatória, o play-off da Liga Europa com o Everton de Ronald Koeman, e ele fez uns 2 jogos tremendos, e o Everton acabou por contratá-lo por 10 milhões de euros, que ainda hoje é a transferência recorde do Hajduk. Ou seja, não foi contratação minha porque ele é produto da formação, mas na altura foi um jogador que eu desde o início achei que teria capacidade, e a verdade é que foi para o Everton. Na altura trabalhou também com o Marco Silva no Everton. O Everton entretanto vendeu para o CSKA de Moscovo. Inclusivamente o CSKA venceu o Real Madrid na Liga dos Campeões e com um golo dele, e neste momento é um jogador que terá um valor de mercado de 30, 40 milhões de euros e é titular da seleção croata. E quando esta geração da seleção croata, que eventualmente no Euro 2020, que vai ser em 2021, eventualmente o Modric, Rakitic, que já estão acima dos 30, eventualmente se reformar em seleção, o Nikola Vlasic eventualmente vai ser um dos líderes da nova geração do futebol croata, que tem uma qualidade tremenda. Porque aliam a capacidade técnica, a capacidade física, e é impressionante. Se eles mentalmente, os croatas, forem um bocadinho mais fortes, e agora que são cada vez mais, porque há cada vez mais treinadores estrangeiros e influência estrangeira na Croácia, os croatas têm uma capacidade inesgotável, porque são claramente abençoados para o desporto, e a todos os níveis de desportos, não é só no futebol, e nomeadamente Split e a zona sul da Croácia são essencialmente, claramente muito vocacionados para o desporto. Muito bem, na nossa reta final eu vou tentar aqui colocar mais uma ou duas questões. O Rui Ferreira pergunta-te, Mário, qual a importância, influência que um departamento de scouting pode ou deve ter numa equipa média em Portugal? Uma equipa média em Portugal é fundamental. Porque em Portugal os clubes médios, obviamente, têm 70% a 80% do orçamento é coberto pelos direitos televisivos, ou seja, a receita ordinária dos direitos televisivos. É difícil que a bilhética, a sponsorização, o marketing cubram a diferença. Por isso, qualquer clube médio tem que trabalhar como trabalhou o Estoril, porque o Estoril na altura acabou por ser um clube médio, a partir do momento em que nós chegámos e conseguimos manter alguma estabilidade da Primeira Liga, e neste caso as receitas extraordinárias que provêm das transferências são fundamentais. E nessa perspectiva, a matéria-prima, entre aspas, se me permitem a expressão, terá que ser sempre filtrada pelo Departamento de Scouting, e o Departamento de Scouting terá como base o quê? Chegar antes da concorrência. Por isso, quanto mais agressivo, quanto maior informação, quanto a maior filtragem um Departamento de Scouting de um clube médio em Portugal tiver, mais vantagens competitivas terá, no sentido de chegar a melhor qualidade e melhores jogadores, e no sentido de depois disso significar e proporcionar receitas extraordinárias que permitam a sustentabilidade e, neste caso, a sobrevivência desse mesmo clube médio. Por isso, para mim, é fundamental.
E tem que estar em direta consonância com a direção desportiva e também, obviamente, com a equipa técnica para não chocar em termos de princípio e em termos de perfis do que se busca. Mário, tens aqui outra pergunta que muitas vezes também é suscitada, que é como é que se gera a questão do treinador que quer contratar e que quer carta branca para escolher os seus e o diretor desportivo que tem obrigatoriamente essa responsabilidade. Como é que se faz este equilíbrio, não é? Como é que se consegue este equilíbrio? Obviamente gera-se com diálogo, essa é a primeira coisa, com diálogo, com as pessoas terem a capacidade de exprimirem os seus argumentos, a sua opinião e exprimirem os seus argumentos e, obviamente, depois depende para que lado é que pende a balança, porque no futebol eu acabo por usar uma expressão engraçada que é a democracia musculada. Toda a gente dá opinião, mas depois quem tem mais músculo decide. E o músculo neste caso vem da cadeia hierárquica, não é? Vem da pirâmide hierárquica do clube. No clube em que o treinador tiver uma musculatura democrática mais forte que a diretor desportivo, eventualmente o treinador, se tiver acesso direto ao presidente, ao proprietário, à administração, obviamente terá vantagens. Mas a lógica é que seja, sem brincadeira agora, a lógica é que seja feita com diálogo, que se faça entender que, ok, há uma necessidade premente, a necessidade premente pode ser colmatada dentro de casa, ok, vamos tentar. Temos que, obviamente, optar por uma transferência, a que nível, com que limitações, com que riscos, e a partir daí entender o que fazer. É normal que os treinadores, hoje em dia, e eu percebo isso perfeitamente, sejam muito mais resultadistas, porque hoje em dia eu concordo com aqueles que dizem que não há projetos. E é verdade, no futebol não há projetos. Projetos são os resultados, tanto para o treinador como para o diretor desportivo. E às vezes até é ingrato para o diretor desportivo, como já te expliquei, que nós temos que ser solidários com o clube e acabamos por depois também pagar pelo insucesso desportivo. No fundo, há que correr riscos. Os treinadores querem estar o mais a coberto possível de qualquer eventualidade. Os clubes, obviamente, querem os riscos corridos de uma forma o mais lógica possível, de aposta na formação, de aposta do que temos em casa, no fundo, de otimizar e racionalizar os recursos internos, mas isso gera-se com um diálogo e gera-se, obviamente, tomando as decisões em consonância e não deixando que as decisões tomadas sirvam como desculpa num momento posterior em caso de insucesso. Ora bem, antes de fecharmos, não me perdoariam os leixonenses vários que fizeram aqui uma série de questões relacionadas com a tua passagem de Leixões, incluindo o Pedro Correia, que está nos Emirados Árabes, no Al Wasl, conhecemos bem, amigo dos dois, que pediu para falar um bocadinho da tua passagem pelo Leixões. Entretanto, há aqui mais duas questões, eu vou juntar uma só. O Amandi perguntou o que é que falhou, se achas que falhou na tua passagem pelo Leixões, além de questões económicas, e o João Milton diz, a oportunidade é contextualizar qual é a importância das relações humanas, primeiro, diretor desportivo, treinador, e segundo, qual o maior ensinamento da experiência no Leixões para o sucesso atual? Para mim é difícil falar de Leixões porque existe uma ligação umbilical à cidade e ao clube, porque em termos familiares o meu pai em circunstâncias e momentos diferentes fez parte de direções e foi inclusivamente presidente em dois momentos. Eu continuo a achar que o Leixões tem um potencial enorme. Matosinhos e os leixonenses merecem muito mais. O Leixões é claramente um clube de primeira liga a todos os níveis, a nível social, a nível de infraestruturas, a nível de qualidade, a nível de ranking de história no futebol português. Acredito que o que falhou naquela altura essencialmente foram as questões financeiras. Eu cheguei em janeiro de 2010, na altura ainda visto como um jovem, com pouca experiência, tentei da melhor maneira possível ajudar a que as coisas tivessem corrido melhor. Tenho a minha responsabilidade, como têm todos aqueles que tiveram na altura, na descida de divisão, e admito que essa é claramente a maior mágoa da minha carreira, foi ter descido com Leixões. No ano seguinte tínhamos uma equipa que eventualmente nos permitiria lutar pelos lugares cimeiros e acabámos por lutar durante algum tempo, não sei se na altura ficámos em quinto ou em sexto lugar, não perdemos com nenhum dos candidatos na altura que subiram à Primeira Liga, porque em termos qualitativos tínhamos uma equipa forte, tínhamos jogadores como o Pedro Santos, que entretanto depois despontou em Braga, tínhamos Cauê, tínhamos uma série de atletas que depois acabaram por ser até referência na Primeira Liga, mas não tivemos a sustentabilidade financeira necessária, tivemos também mudança de treinador a meio da época, uma série de erros que não foram singulares,
mas que acabaram por ditar uma descida que, como te digo, é o momento mais negativo e mais marcante pela negativa da minha carreira. Parte de mim tem esta necessidade de um dia mais tarde regressar ao Leixões, mas aí eu também acabo por admitir que aquele velho ditado português que os santos da casa não fazem milagres acaba por ser um bocadinho assim. Acaba por ser um bocadinho assim, porque é difícil dissociar a parte racional da parte emocional. Muito bem, Mário. A segunda pergunta, eu já perdi qualquer coisa. Não, do João Milton tinha a ver se dessa experiência houve algo que retiraste para aquilo que depois à frente foi o teu cenário, não é? Não, obviamente que cada experiência, nomeadamente as experiências fracassadas, obviamente dão-nos valências muito fortes para as experiências seguintes, que é eu ter a capacidade de não cometer os erros que acabaram por ditar esse desfecho. É importante porque, como se diz, pronto, e perdoa uma expressão, só os burros cometem o mesmo erro duas vezes. Mário, última pergunta. Pergunta aqui um dos nossos ouvintes se a história do perfil do jogador é mesmo algo a que os clubes dão atenção, nomeadamente, ele está aqui a dizer, os médios ou os baixos de um escalão mais baixo, são mesmo, portanto, importância ao chamado perfil do jogador. Depende do que defina por perfil. O perfil físico, o perfil técnico, o perfil em grosso modo. Eu acho que, pelo menos eu só posso falar pela minha experiência, na minha experiência os perfis são obviamente importantes. O perfil técnico, o perfil tático, o perfil psicológico e depois o mais difícil, que é a transplantação de todas essas qualidades e valências para a nossa realidade atual. Ou seja, no fundo temos de ter a capacidade de imaginar o jogador com a nossa camisola, no nosso contexto de pressão ou não, no nosso contexto de pressão competitiva ou não, no nosso contexto de dificuldades financeiras ou não, e a partir daí perceber se pode ou não ter sucesso. O perfil é uma palavra demasiado grande para definir exatamente o que é que procuras no jogador. Há vários detalhes no perfil que são importantes no sentido de entender qual o nível de adaptação e de adaptabilidade que esse jogador pode ter ao teu contexto atual. Mário, eu já prometi que ia fechar, mas agora porque vi o abraço do Nelson Almeida, já agora um abraço para ele também, uma questão que também está muitas vezes em voga quando se fala de diretores esportivos é a ligação com os agentes. Obviamente tem que existir uma relação de proximidade no aspecto de troca de informações porque são um player muito importante no negócio, não é? Eu aí tenho que te dizer que a minha interação e a minha ideia relativamente aos agentes foi evoluindo com o tempo. Passei de uma situação mais romântica, como te disse no início, para uma situação mais pragmática. E eu lembro que há uns anos, quando via aquele determinado clube só trabalha com determinados agentes, achava que isso era quase um cartel, que era quase a cartelização do agenciamento. Mas agora entendo porquê. Porque, de certa forma, a partir do momento em que a FIFA se desculpou, lavou as mãos da regulamentação e do controle da atividade do agenciamento, houve uma disseminação de intermediários incrível. Neste momento, eu até disse na Croácia isso numa entrevista e toda a gente ficou meia ofendida. Eu disse, olha, neste momento o dono do café, com todo o respeito, o cabeleireiro, o mecânico, pode ter um jogador de futebol. E a verdade é que na Croácia existia isso. Eu tinha na altura um senhor que tinha uma oficina, que era mecânico e te representava os jogadores. E entendi que quanto mais passos no sentido da parte superior da pirâmide competitiva tu vais dando, no meu caso relativamente ao Raid, relativamente ao PAOK, começas a trabalhar cada vez com menos agentes. Porquê? Porque os agentes que tu conheces e que sabes como trabalham, poupam de tempo e poupam de dinheiro. Porque sabes que eles vão-te trazer, usando uma analogia da culinária, a peça limpa. Vão-te trazer a peça limpa. Enquanto que se tens que começar uma relação do zero com um intermediário que não sabes quem é mais complicado. É mais complicado. E tu, neste momento, ao nível em que nós estamos, ao nível de lutar por títulos e de lutar por competições, por participações em competições europeias, o tempo faz uma diferença grande. Um segundo, às vezes por um segundo ou por um milésimo de segundo, perdes um determinado jogador. Por isso é importante saberes com quem trabalhas. Mas também eu disse uma coisa na Croácia que na altura eles também acharam alguma piada, é que às vezes o agente errado pode ter o jogador certo.
E tu tens sempre que falar com ele, porque se o agente errado tiver o jogador certo, meu caro, podes ser o melhor diretor desportivo do mundo, vais ter que sentar à mesa com ele e é com essa pessoa que vais ter que tratar. Por isso, é essa a minha visão. O Nelson Almeida é um dos bons exemplos de um agente que, não sendo muito mediático, tem um mercado tanto em termos nacionais como internacionais e tem granjeado um prestígio que é obviamente também importante para o futebol português. Agora prometo mesmo que é a última questão e vou colocá-la porque ela surgiu agora mesmo, mas porque remonta a algo que me aconteceu há cerca de 6, 7 meses atrás, que me falaram de uma situação para ir para o estrangeiro como diretor desportivo, mas que o treinador tinha que aprovar porque queria um diretor desportivo que viesse com o treinador. Ora, aqui o Pedro Paiva pergunta se faz sentido pensar numa estrutura fixa para o departamento de futebol que acompanha o diretor desportivo como a equipa técnica acompanha o treinador. Pronto, apesar de ser diferente daquilo que eu estava a dizer que se passou comigo, ele está a perguntar se o diretor desportivo deve levar a sua estrutura, a sua equipa de trabalho para um clube, se faz sentido pensar nisso. Não acho que faça sentido, porque tem a ver, como te disse, tem a ver com o contexto que vais encontrar. Eu, por exemplo, normalmente, nas minhas oportunidades como diretor desportivo, oportunidades de carreira, cheguei sempre a clubes em que tinha já um treinador instituído. Obviamente depois tinha possibilidades, em momentos em que as coisas correram mal, de trazer um treinador que eu achava que seria o treinador certo para retomar o sentido vitorioso, mas por exemplo no Raido, que eu quando cheguei, eu assinei no dia 2 de junho e no dia 1 de junho tinha assinado um treinador esloveno, que até nem teve grande sucesso, e acabou por sair em novembro desse ano, mas com o qual eu criei uma relação profissional também de amizade tremenda, e um treinador que para um determinado tipo de equipa, para um determinado tipo de futebol, eu não tenho qualquer dúvida de indicar que é o Marian Pušnik. Tem muito a ver com o contexto em que estás inserido. Se me disseres assim, Mário, tu levavas o Marco Silva para qualquer clube onde tu estivesse? Eventualmente sim, claro que sim, porque o Marco neste momento já tem uma qualidade que é transversal a qualquer liga. Não é? Se ele treinou na Premier League em 3 clubes diferentes e com relativo sucesso, o Marco tem uma transversalidade a qualquer liga. Agora, há outros treinadores que treinaram até um determinado patamar e que se me perguntaste, tu levavas treinador X para o país Y? Eventualmente não. Mas se calhar o treinador X para o país Z, eventualmente sim. Agora, não acredito nessas, como se dizem, compras por atacado. Não acredito nisso. Acho que o treinador tem que ter a sua equipa técnica. Também acho às vezes um exagero aqueles treinadores que têm uma equipa técnica demasiado extensa, porque também tem que perceber que da forma que hoje em dia a informação e também a oferta formativa se disseminou de uma maneira tão rápida, é normal que a maior parte dos clubes tenham já bons quadros em determinadas posições. Por isso também não gosto desses treinadores que são fundamentalistas ao ponto de dizer assim, não, eu vou, mas tenho que levar toda a gente que eu quero. Não é assim. Obviamente, 1, 2, 3 elementos que permitam uma sustentabilidade de sucesso, ok. Mas depois há também aqueles elementos que são importantes na perspectiva de fazerem a transição e que são comuns a vários clubes. Por isso não acredito muito nessa... o treinador levar o diretor desportivo ou o diretor desportivo levar o treinador. A lógica é que seja o treinador a eleger o diretor desportivo. Num cenário ideal, mas... nós na vida não temos cenários ideais e temos que adaptar aos cenários reais que temos e não aos ideais. O Pedro Paiva está a dizer que também se referia ao facto de o diretor desportivo poder levar a sua equipa, por exemplo, um scout, um secretário técnico, um team manager, acabará por se calhar ser a mesma ideia. A ideia do Pedro, a pergunta era outra. Eu é que a desviei um bocadito com aquilo que me aconteceu aqui há uns tempos. Sim, mas eu, por exemplo, tanto no Hajduk como no PAOK, adaptei-me sempre à estrutura que encontrei. Não trouxe ninguém comigo. Não admito que eu possa fazer no futuro, e é uma coisa que eu gostava de fazer no futuro, ou seja, montar uma estrutura à minha imagem, com pessoas que eu não preciso de dizer o que necessito, que as pessoas já sabem o que eu quero. E isso já tínhamos no Estoril. Isso era o que eu tinha no Estoril, porque também foram 4 anos. Foi o clube que eu passei mais tempo, e nesse caso já tínhamos... No fundo tínhamos a estrutura montada em velocidade de cruzeiro e as pessoas sabiam o que eu queria. Muitas vezes não precisavam me perguntar, já faziam de acordo com aquilo que eu preconizava. Mas tanto no Hajduk como no PAOK tenho tentado adaptar-me o melhor possível à estrutura existente, ou seja, não sou o diretor desportivo que chega e que quero abdicar disto ou daquilo ou quero cortar cabeças, não é a minha forma. A minha forma é dar a oportunidade às pessoas
de provarem a sua qualidade e, eventualmente, se a qualidade depois não existir, isto é como em tudo na vida, não é? Os fortes continuam, os fracos vão-se perdendo pelo caminho. Muito bem, Mário, e é com essa ideia forte que ficamos. É que nós estávamos a falar se ia dar por uma hora e 40, ainda dava para mais. Agradecer-te bastante por esta oportunidade. Como o teu irmão dizia, é um privilégio ouvir-te falar de ti, da tua função, da tua carreira e aprendermos bastante com isso e desejar-te os meus sucessos e obviamente estamos em contacto. O prazer foi meu. Lamento se às vezes eu não tenha sido tão claro na resposta às perguntas como eventualmente quem nos está a ver e ouvir queria, mas espero que tenham entendido esta forma informal como eu me revejo na direção desportiva, porque acho que é esta exatamente a forma que nós temos para passar algum deste tempo de confinamento, e espero que eventualmente não me julguem por alguma palavra mal colocada. Obrigado pela tua atenção e boa noite. E deu, obviamente, para muita gente que gosta de te rever-te, incluindo gente da família que esteve aqui a apoiar também este bocadinho e grandes cá em Portugal, e portanto foi um privilégio. Obrigado, Mário, obrigado a vocês todos que estiveram desse lado e até uma próxima oportunidade.